E aí, guerreiro e guerreiro do meu Brasil, está preparado e preparada para a super premonição voltada para o Enem? Vem comigo! Funções afins. Temos a função dada por f de x igual a x mais b. Preste atenção. Onde a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. E a é o coeficiente angular, que diz respeito à inclinação da reta em x, e o b ele é o linear, é onde toca no eixo de y. Né? No caso aí, como eu escrevi, que corta o eixo de y. Aí você tem um gráfico demonstrando a inclinação da reta com relação ao coeficiente angular e, no caso, b sendo o linear que corta o eixo das ordenadas. Lembrando que ordenadas é o que está em pé e abscissas é o que está deitado. E como é que a gente faz para lembrar a diferença entre ordenadas e abscissas? Bom, lembra do seu guarda-roupa, né? Espero que ele esteja arrumado, né? Então, o que acontece? Quando você tem as roupas em pé, elas estão ordenadas. Entendeu? Então, ordenado é o que está em pé. E o restante é abscissa. Normalmente, quando o quarto está bagunçado. Mas vamos lá. Você tem o seguinte, a função afim ela pode ser crescente, onde você, olhando da esquerda para a direita, no caso, o gráfico está subindo. Então, ela é crescente. Onde A, que é o coeficiente angular da reta, onde dá o ângulo, ele é maior que zero. Agora, quando a função é decrescente, se você observar da esquerda para a direita, um gráfico sempre é analisado da esquerda para a direita, você vai ter o A menor que zero, que é o coeficiente angular, né? E você vai ver que da esquerda para a direita você vai ter a reta descendo ali. Agora, veja bem, existem funções lineares. Agora, se você tiver, por exemplo, no caso o y, sendo, no caso, um valor fixo, um valor constante, por isso que eu chamei de constante de f de x. Então, para qualquer valor de x, você vai ter sempre aquele valor constante de y. A mesma coisa para qualquer valor de, no caso de y, que é f de x, você vai ter um valor constante para x, né? E formando essa reta que corta o eixo das abscissas, ok? E temos alguns exercícios exemplos. Temos assim, o saldo de contratações no mercado formal no setor varejista da região metropolitana de São Paulo registrou alta, comparando as contratações deste setor no mês de fevereiro com a de janeiro deste ano, houve incremento de 4.300 vagas no setor, totalizando 880 mil, né? Então você tem 430 vagas, você tem 880.605 trabalhadores com carteira assinada. Suponha que o incremento de trabalhadores no setor varejista seja sempre o mesmo nos 6 primeiros meses do ano, considerando-se que Y e X representam, respectivamente, as quantidades de trabalhadores no setor varejista e os meses janeiro sendo o primeiro, fevereiro o segundo e assim por diante. A expressão algébrica que relaciona essas quantidades nesses meses é? Então, olha só. Sabemos que f de x, né, é igual a x mais b. Porque pelo enunciado dado, a gente sabe já que é uma função afim. Então, veja bem, se nós temos essa situação, logo você vai ter f de x igual a 4.300 vagas, no caso de x mais b, ok? Porque x representa a quantidade de trabalhadores, né, em relação aos meses. Então você vai ter aí, ó, nesse caso, como fala-se de fevereiro, então o x é igual a 2. E o y é igual a 880.605. Ok? Você colocando isso aí nessa relação, a gente vai ter 880.605, né?
no caso, colocando aqui nessa situação, que é igual a 4.300 vezes 2 mais B. 4.300 vezes 2 vai ser 8.600 mais B, que é igual a 880.605. Assim, a gente vai ter B igual a 880.605 menos 8.600. Então, B vai ser igual, neste caso, a 872.005. Voltando na função, a gente vai ter, na verdade, 4.300x mais B. Sendo que a função vai ser 4.300x mais 872.005, substituindo essa situação aí. Então, f de x vai ser igual a 872.005 mais 4.300x, representando essa função da qual ele está procurando. Então, nesse caso, a gente vai ter essa situação. Alternativa C, 872.005 mais 4.300x. A figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008. Aí ele dá aí, ó, o valor fixo é 500, tem mais um jurozinho aí de R$10, e ele paga 40 centavos ao dia. Se MX é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que X é o número de dias em atraso, então, qual é a relação? Vamos ver. Se você tem um fixo, vou chamar isso aqui de MX. Se você tem um fixo de R$500, mais a multa de 10, e mais, no caso X é o número de dias, ele paga 40 centavos por cada dia de atraso. Então, o nosso MX vai ser 510 mais 0,4x. E a única questão que se adequa a essa situação é, no caso, a alternativa C. Questão tranquila, fácil, somente para relacionar essas situações. Agora vamos lá. Função quadrática. Nós temos o seguinte. A função é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. No caso, a f de x pode ser y também. Você pode trocar, não tem importância. O José pode ser zero, não tem problema nenhum. Sendo que a, b, c são valores qualquer. E o a tem que ser sempre diferente de zero, não pode ser zero. Ok? Senão se torna uma função linear. Na verdade, não é. No caso, função afim, eu quero dizer. Então, se você tem, observando o gráfico em relação a A, se a concavidade estiver sorrindo, você tem o A maior que zero. Se a concavidade estiver chorando, estiver triste, você vai ter A menor que zero. Agora, em relação a C, que é o valor que corta o eixo das ordenadas, o eixo de Y, se o C for maior que zero, você tem ali, no caso, o valor, o gráfico da parábola cortando o eixo de Y. Agora, se C for menor que zero, você vai ver ela cortando, no caso ali no eixo de Y, no valor negativo. Só para recapitular. Se o C é maior que zero, ele vai cortar no eixo positivo, lá de Y. Se ele for menor que zero, vai cortar no eixo negativo de Y, que está abaixo. Agora, se você tiver C igual a zero, ele vai tocar exatamente no meio, do plano cartesiano, onde corta ali x e y, onde torna o y zero, ok? Se você tiver, no caso, que analisar em relação ao discriminante delta, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, se você tiver delta maior que zero, no caso a parábola ela vai tocar em dois pontos ali da reta de x, onde você vai ter duas raízes reais, x1 e x2, porém diferentes. Se você tiver delta igual a zero, no caso a concavidade pode estar para cima, pode estar para baixo, qualquer coisa, desse sentido, para cima ou para baixo. Mas se tocar num ponto só, você vai ter x1 igual a x2, que são as raízes, são os zeros da função, no caso quadrática, no caso um valor comum, um valor só, ok?
Agora, se você tiver o delta menor que zero, você vai ver que não vai tocar no eixo de x. Então, nesse caso, não existe raízes reais. O delta vai ser negativo e é da onde surgem os famosos números complexos. Agora, em relação aos vértices da parábola, você tem o seguinte. No caso, x vértice, y vértice, um falando do outro. O x vértice falando de x e o y vértice falando do y, né? Não importa se para cima ou para baixo, ok. Não importa se é valor de, no caso, mínimo ou se é o valor de máximo, né? Mínimo está para baixo e máximo está para cima. Então, o x vértice é menos b sobre 2a e y vértice é menos delta sobre 4a. Essas são as relações para que você consiga encontrar os vértices desta função, tanto x quanto y. A questão diz o seguinte: para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função ft, que é igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t0 é o dia anterior à primeira infecção. E que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas. E uma segunda detetização precisou acontecer. A segunda detetização começou no... Então você tem a relação, né? Que é ft igual a 2t ao quadrado mais 120t. Então a gente tem ft, que é igual a menos 2t ao quadrado, no caso, mais 120t. Esse ft são 1.600 pessoas, que é o total de infectados. Então você tem 1.600, que é igual a menos 2t ao quadrado, mais 120t. Dá para a gente simplificar por menos 2 aqui, que vai ficar assim, ó. 1.600 dividido por menos 2, a gente vai encontrar menos 800, que é igual a t ao quadrado, né? Menos 2 dividido por menos 2 é 1, menos, né? No caso, mais com menos é menos. Eu não posso esquecer disso. Então, você tem mais com menos, menos. 120 dividido para 2 pessoas, 60. Então, no caso, 60t. Então, você vai ter, nesse caso, t ao quadrado menos 60t. Está negativo, vai passar positivo. Então, mais 800 igual a zero. Então, temos aqui, ó, t ao quadrado, né? No caso, menos 60t mais 800. Você pode calcular pela equação de segundo grau, mas olha só, se você tem duas raízes somadas que dão 60 e multiplicadas entre si dá 800, então uma provavelmente vale 20 e a outra vale 40. Professor, mas como é que o senhor supôs que é 60 e 800? Bom, eu sei que duas, no caso, pela relação de soma e produto, que é x ao quadrado menos sx mais p, onde S é a soma das raízes e P é o produto, eu sei já que se eu somando 20 mais 40 dá 60, né? No caso a soma, e 20 multiplicado por 40 dá 800, que é o produto. Então, nesse caso aí, a única que se adequa a essa situação é a alternativa B. No caso aí, 20 dias, né? Conforme o problema dado, ok? Perde foco não e vem comigo, vamos lá. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguete, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de um projétil B interceptar o A quando esse alcançar sua altura máxima. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica
enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Aí temos o gráfico aí. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta, que representa a trajetória de B, deverá... Então, vamos lá. No caso, você vai ter, nesse caso aqui, o M. No caso, a reta, né? Você vai ter o ponto 0, 0 e 6 e 12 aqui, né? Então, para eu achar o coeficiente angular dessa reta, eu faço o quê? Vou chamar de M1, que é igual, no caso, como eu tenho o valor 0, 0 e 6 e 12, conforme você viu ali no gráfico, a gente tem o quê? 12 menos 0 sobre 6 menos 0. Isso aqui para mim achar o primeiro coeficiente angular, porque é o que vai dizer o ângulo que vai sair o projétil que está sendo atirado. Então você tem 12 sobre 6, que no caso ali é 2. Agora, em relação, eu vou chamar de M2, saindo de 0, 0, de onde saiu, para encontrar com o projétil, o que a gente pode ir? Porque ele quer, no caso, como a gente viu ali, a altura máxima. Então, você vai ter aqui os vértices da parábola, que no caso é 4 e 16. Assim, você vai ter 4 e 16. Então, desse M2, a gente vai ter, na verdade, 16 menos 0 e 4 menos 0. 16 dividido por 4 é 4. E para a gente saber qual é a situação, a gente faz 4 menos 2, né? Que a gente vai encontrar 2. Que ele fala assim, ó, para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória, né? No caso, ele quer saber quanto que tem que subir para poder acertar o alvo. Ele está subindo, né? Subindo. Então, vai ter que aumentar, nesse caso, 2. Então, alternativa C desta questão aí. Compreendeu? Entendeu? E não perde o foco, não. Vem comigo. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH, que é igual a menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85. Essa aqui é a nossa, no caso, expressão, né? Em que H representa as horas do dia, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível. Já estou falando aqui de vértices. Quando a estufa atinge sua temperatura máxima e, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa o intervalo de temperaturas em graus Celsius com as classificações muito baixo, baixa, média, alta e muito alta. Vou lhe dar aqui a nossa tabela. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, você tem aí, no caso, a relação, né, a expressão, que é dado por isso aqui. Mais 22H, menos 85. Como você tem, no caso, o gráfico, que aqui é TH, que é o Y, né? E você tem a hora, que é aqui. Ele quer saber o máximo que pode atingir essa temperatura em relação à hora. O que a gente vai calcular? A gente vai calcular, neste caso aí, o nosso Y vértice, que é menos delta sobre 4A. Então, o que a gente faz? Primeiro, calcula-se o delta. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, o B vai ser 22 ao quadrado, porque só lembrando, o delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, menos 4 vezes o A, que é menos 1, e o C, que é menos 85. Então, 22 multiplicado por 22, 484. Menos com menos mais, vai ficar 4 positivo.
multiplicado por menos 81, menos 340, se você fizer o cálculo aí. Então, o nosso delta vai ser igual a, neste caso, mais 144. Pronto, achei meu delta, mais 144. Assim, calculando o y vértice, que é menos delta sobre 4a, então o nosso y vértice vai ser menos 144 sobre 4 vezes o nosso a, que é menos 1. 144 dividido por 4, a gente vai encontrar, neste caso, 36. E menos com menos é mais, né? Então, mais 36. E no caso, a temperatura, no caso é 36, está alta, porque está entre 30 e 43. Então, neste caso é, vamos lá, alternativa D dessa questão. Entendeu? Compreendeu? Por favor, não perca o foco não. Vem comigo. Agora, se você tem uma função exponencial, você tem o seguinte, f de x igual a elevado a x, onde a é a base e x é o expoente, ok? Então, se você tem a maior que zero e a diferente de 1, né? Então, isso aí é uma função exponencial e x pertencentes a todos os reais, ou seja, todo valor possível, ok? Para x. Só o a que tem uma restrição, que é a base, que tem que ser maior que zero e diferente de 1. E o conjunto imagem sempre será todos os reais, ok? Sem os zeros e positivos, ok? Agora, para a gente analisar uma função crescente, a gente tem o seguinte. Quando você analisa da esquerda para a direita, onde a é maior que 1 e a f de x é a elevado a x, você vai ter ali, na verdade, a função subindo. Agora, se a função for decrescente, se você analisar da esquerda para a direita, o a vai estar entre 0 e 1, ou seja, uma fração, um número decimal, e ela vai decrescendo, ela vai caindo, né, da esquerda para a direita, porque um gráfico sempre se analisa da esquerda para a direita, normalmente. O governo de uma cidade está preocupado com uma possível epidemia de uma doença Eita, que nome grande! Infectocontagiosa, causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades. Obteve-se a fórmula, que é essa aqui, PT igual 4 vezes 2 elevado a 3t, em que t é o tempo em horas e pt é a população, em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos, a população será... Então, temos o seguinte, pt é igual a 40 vezes, aqui é um sinal de igual, né? 2 elevado a 3t. Como a gente quer saber em 20 minutos e o tempo está em hora, a gente tem que fazer uma continha, né? 20 sobre 60. Por quê? Uma hora são 60 minutos, então a gente faz a proporção. 20 dividido por 20 dá 1. 60 dividido por 20 dá 3. Então, na verdade, é 1/3. Assim, PT 20, né? No caso 20 sobre 60, vou colocar assim, é igual a 40 vezes 2 elevado a 3 vezes o t, que é 1/3. Cancela. 40 vezes 2, 80. Então, a nossa resposta aí é 80 com relação a essa situação. Que no caso PT são milhares, então são 80 mil, né? 80 mil, que é a nossa resposta aí. Não tem alternativa, ok? Mas a resposta é 80 mil, tá certo? Perde o foco não e vem comigo. Admita que um tipo de eucalipto tem expectativa de crescimento exponencial nos primeiros anos após seu plantio, modelado pela função dada, yt, que é igual a elevado a t menos 1, na qual y representa a altura da planta em metros, t é considerado em anos, ou em ano, né? E a é a constante maior que 1. O gráfico representa a função f de x. Então, se você tem t, que é 6, no caso, o y será 32.
Admita que ainda que y0 fornece a altura da muda quando plantada, deseja-se cortar os eucaliptos quando as mudas crescerem 7,5 metros após o plantio. O tempo entre a plantação e o corte em ano é igual, né? Então vamos lá. A gente tem, no caso, yt, que é igual a elevado a t menos 1. Certo? Bom, a gente tinha no gráfico que o y seria 32 e aqui seria 6. Então eu posso botar aqui 32 e aqui eu posso botar 6 menos 1, que é o tempo conforme o gráfico dado que nós observamos aqui. Por que você está fazendo isso, professor? Porque eu preciso encontrar o valor da base A. Então 32 é igual a elevado à quinta potência. Fatorando 32, vamos fatorar por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2. Né? Vou colocar aqui do lado. Dá 2, por 2 dá 1. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 2 elevado à quinta. Né? Então, logo você tem 2 elevado à quinta é igual a elevado à quinta. Ficou meio óbvio, né? Se o expoente é igual, a base é igual. O nosso A vale 2. Ok? Para que a gente possa definir no caso, essa expressão aí da função. Então aqui é 2 elevado a 2t menos 1. Ok? Bom, ele quer o intervalo entre o plantio e o corte. Se o intervalo entre o plantio e o corte, que no caso a árvore atingiu 7,5 metros depois, após o plantio, então a gente vai considerar esse y como 8, né? Porque vai dar o intervalo entre, né? Aproximadamente. Então você tem 2 elevado a t menos 1. Logo você tem 8 igual a 2 elevado a t, né? Quando é negativo, a gente tem uma divisão, certo? Joga aqui multiplicando, vai ficar 2 elevado a t, 8 vezes 2, 16. Fatorando 16, 1, 2, 3, 4. Então 2 elevado a quarta. Não vamos fazer a conta de novo, né? A gente quer encurtar o tempo para conseguir fazer o restante das outras questões. Então o meu t, como tem a base igual, o meu t vale 4. Que é, no caso, a alternativa B dessa situação aí, tá bom? Então, toda vez que você tiver uma situação que você não tiver a base, você tem que descobrir através do gráfico. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não e vem comigo. Agora, se você tem aí funções logarítmicas, olha só, presta atenção, não perde o foco não, guerreiro. Não perde o foco não, guerreiro. Olha só, se você tem funções logarítmicas, você vai ter f de x igual a log de x na base A, ok? Que no caso você tem, em relação a funções exponenciais, ou melhor, equações exponenciais, você vai ter a elevado a f de x igual a x, ou seja, o a sai dali debaixo do log e torna-se base do f de x. Você vai ter o a maior que 0 e diferente de 1, ok? E x, que é o logaritmando, vai ter que ser sempre maior que 0. Você precisa saber também umas propriedades que eu acho importantes. É claro que existem várias, mas as mais importantes são, no caso, o logaritmo do produto, que você tem ali, no caso, log de b vezes c na base A, que é igual a log de b na base A, mais log de c na base A. E você também tem, no caso, o logaritmo da diferença, né, vou chamar assim. Você tem log de b sobre c, né, fração, na base A, onde você tem log de b na base A, menos log de c na base A. E por último você tem log de b elevado a n na base A, onde n sai de cima do b e passa para a frente do logaritmo. Ok? Compreendeu? Perde foco não. Vem comigo, vamos lá. Você tem o seguinte, que a função logarítmica, ela sendo crescente, você vai ter da esquerda para a direita, além do a ser maior que 0, no caso a função subindo, e cruzando ali o ponto 1. Agora, se a função logarítmica ela for decrescente, da esquerda para a direita ela vai descendo, né? E o a vai estar entre 0 e 1, e sempre cortando ali no ponto 1. Onde você tem domínio da função todos os reais positivos sem o zero, e a imagem da função todos os reais. A escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada como MW,
introduzida em 1979 por Thomas Henkiro Kanamori, substituiu a escala de Richter para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica MW e M0, se relacionam pela fórmula. Ele dá essa formulazinha aí que você pode observar, onde M0 é o momento sísmico, usualmente estimado a partir dos registros de movimento da superfície através dos sismogramas, nome bonito esse, cuja unidade é o DINA, no caso CM. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude de MW igual a 7,3. Mostrando que é possível determinar, no caso ali, a medida dos meios de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em DINA centímetro. Aí vamos lá. Ele dá a fórmula, né? MW, que é igual, no caso, menos 10,7, né? Mais 2/3 de log, no caso, M0. No caso, o MW que ele deu foi 7,3. Então, 7,3 é igual a menos 10,7 mais 2/3 log de M0. Assim, a gente tem 7,3 está negativo, passa positivo, mais 10,7 igual a 2/3 log de M0. Somando isso aqui, a gente vai encontrar aí 18. Que é igual a 2/3 log de M0. Ó, dá para eu simplificar por 2, porque aqui não tem sinal de mais. Então, 18 dividido por 9. 18 dividido por 2, 9. E 2 por 2 dá 1. Então, você tem 9 igual a 1/3 log de M0. Logo, a gente vai ter o seguinte, ó. 1/3 log M0 igual a 9. Esse está dividindo, passa multiplicando. E 9 vezes 3 é 27. Então, você tem log de M0 igual a 27. Aqui, quando o logaritmo está vazio, a base é 10. Então, você tem M0 igual a 10 elevado a 27. Então, essa é a nossa resposta, né? Então, alternativa E. Questão muito simples. É só você aplicar, né, no caso, as informações dadas no problema para que você consiga resolver essa situação, ok? É tranquilo, graças a Deus, essa questão do Enem aí tá molezinha, ok? Não perde foco não e vem comigo. Olha só, preste atenção. Com relação a funções modulares, no caso, funções modulares, você tem f de x igual ao módulo de x. Então, preste bem atenção. Você tem x se x é maior ou igual a 0. Agora, se você tem menos x, se x ele é menor que 0. Ok? Para que você possa encontrar onde x é, no caso, igual a todos os reais. Ou seja, pertence a todos os reais. Os zeros da função f de x, no caso você tem 2x menos 1 sobre 5 e módulo menos 3 são. Então vamos lá. 2x, ele quer o zero da função, sobre 5 menos 3 igual a 0. Então 2x menos 1 sobre 5 é igual a 3. Como está no módulo, você vai ter um aqui positivo e o outro vai ser negativo para a gente resolver. Assim a gente tem, ó, 2x menos 1 igual 5 vezes 3, 15. Então você tem 2x igual, está negativo, passa positivo para lá, ó. Então vai dar 16. 16 dividido para duas pessoas, x igual a 8. E já resolvi. Agora esse aqui, ó. Passou para lá, vai ficar 2x menos 1 igual menos 15, né? Porque está dividindo, passa multiplicando. 2x igual a menos 15
Está negativo, passa positivo, mais 1. Então, você vai ter, na verdade, 2x igual a menos 14. E 14 dividido para 2 pessoas, x igual a menos 7. E, nesse caso, é somente a alternativa D. Ou seja, ele quer os zeros das funções. No caso, perdão, ele quer os zeros da função que é modular, né? Tem mania de falar tudo no plural. Tá certo? Então essa é a nossa resposta, 8 e menos 7. O gráfico da função f de x igual a 2x menos 4. O que a gente faz? 2x menos 4 igual a 0. 2x é igual a 4. 4 dividido para 2 pessoas, x igual a 2. Então o gráfico só pode ser 1. A anteninha aí do Allen. Então o gráfico vai ficar dessa forma. Muito simples criar um gráfico de função modular. Beleza? Compreendeu, entendeu? Espero que você tenha gostado e te aguardo na próxima aula nessa super revisão voltada para o Enem. Vem comigo, vambora!